Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, tudo bem? Boa terça-feira pra vocês. Como vocês estão? Já chegamos em dezembro? Não, estamos às vésperas de dezembro, último mês desse ano. Último dia de novembro. Acabou. Último dia do mês da consciência negra. Já é Natal, por aí. Tal. Inclusive naquela loja. E é isso, galera. Ano acabando. Vamos lá. Hoje a gente vai falar, obviamente, da variante. Nessa nova variante Ômicron. Vamos falar desse surto de influenza A. Gente, tem que se vacinar. Não tem jeito. O negócio tá seríssimo aqui no Rio de Janeiro. Tá tendo um surto real. E muita gente gripada pelo Brasil todo por ter negligenciado essa vacinação. Então vamos falar da influenza também. Hoje vamos ter participação de Marte nesse episódio. Espero que pouca, mas já acho que vai participar bastante. Vamos falar da chacina que aconteceu no Complexo do Salgueiro aqui no Rio de Janeiro, mais uma vez, né? Voltando aí às mesmas pautas da violência policial, da violência urbana. E, pra fechar, eu vou ter que falar de Libertadores. Eu que falei nesse fim de semana, Força Guerreiras, as esposas de flamenguistas. Vou ter que dar meu depoimento aqui. É isso, gente, vamos lá. Bom, vamos começar falando o que? Da variante? Pode ser. Então, com a palavra, Flávia Mas, bom, primeiro, foi identificada nessa nova variante Ômicron, originária da África do Sul. Identificada por cientistas da África do Sul, Exatamente. Reportada para a OMS por cientistas da África do Sul, que já está sofrendo retaliação. África do Sul e mais 6 países, né, africanos tiveram já voos suspensos, bloqueio de voos, principalmente para a Europa. Sim. E é aquilo que a gente volta nesse mesmo looping do início da pandemia, né? Quando uma variante é identificada e reportada, nesse mundo de globalização que a gente vive, ela já está em todos os continentes, ela já foi espalhada. Então, não faz muito sentido criar essas barreiras sanitárias só, né, em 6 países da África. A gente já tem essas variantes encontradas em países da Europa. Qual foi aquele dado que você me falou do testaram 600 passageiros, 60 estavam... Isso foi na Holanda. Fala aí. Na Holanda, no sábado, eles informaram que testaram 600 passageiros que chegaram de 2 voos vindos da África do Sul e 61 pessoas tinham Covid. Não exatamente a variante. No Brasil, no dia 27, chegou um passageiro da África do Sul. Ele tinha testado lá e embarcado com um exame negativo, mas ao chegar no Brasil, ele resolveu, note com várias exclamações, por conta própria, fazer um teste rápido no aeroporto. E ao testar, também testou positivo. Não tem informação sobre a variante, mas veja, o Brasil não tem. Vai ter. Mas note que foi pela decisão dele próprio. O Brasil, até aqui, não faz nenhum tipo de restrição, peneira. Anunciou, e está valendo a partir desta segunda-feira, dia 29, a proibição de voos também da África do Sul e de mais 6 países africanos. Eu vou até dar aqui o nome. Os primeiros que bloquearam foram Reino Unido, Alemanha, depois toda a União Europeia, na sequência o Canadá. Foi uma reação em cadeia dos países ricos, dos países industrializados, que, inclusive na Europa, vivem um novo surto, independentemente da Ômicron, um surto em razão da resistência à vacinação. França também, e as restrições de voo estão valendo, além da África do Sul, para Botsuana, Eswatini, que é a antiga Suazilândia, Lesoto, Moçambique, Namíbia e Zimbábue. Canadá também já restringiu. No Brasil, o ministro Ciro Nogueira, da Articulação Política, né, anunciou que fecharia também para África do Sul, Botsuana, Eswatini
Lesoto, Namíbia e Zimbábue, os mesmos países, está valendo a partir desta segunda-feira, 29. A questão é que essa variante se tornou uma variante de preocupação, que é quando eles chamam essas que têm poder de transmissão muito alto, porque ela demonstrou uma imensa capacidade de mutação. 32 mutações, mais de 30 mutações identificadas. Ainda não se sabe o quanto produz, casos graves ou letalidade, mas se sabe que ela tem um poder de transmissão grande por essa capacidade de mutação. Por isso ela virou uma preocupação. Tem uma insatisfação e uma crítica grande, que eu aqui reforço, que é o fato de que os cientistas sul-africanos identificaram a variante, notificaram a OMS e, como retribuição, tiveram isolamento, a decretação de isolamento, de restrições, em vez de reforço de vacinação. Na África do Sul, por exemplo, até o fim da semana passada, só 24% da população tinha recebido 1 ou 2 doses de vacina. Vários países, inclusive países que pagaram por vacina, não receberam, enquanto países ricos estão retendo suas doses e com uma proporção de 4 a 5 doses por habitante. Já então, assim, a desigualdade absurda. Terceira dose, que tudo bem, é importante, mas entre você vacinar países com a primeira e você já está dando dose de reforço aberta para a população geral, não precisa nem a gente dizer o que é uma prioridade. Eu vi um tweet falando sobre isso ontem. Não adianta, enquanto esse capitalismo ocidental é burro, enquanto não vacinar os países mais pobres com menos acesso a essa oportunidade de vacinação, vai continuar sendo celeiro, o mundo vai continuar produzindo novas mutações e novas variantes que vão impactar os países mais ricos. Esses países que encontram dificuldades de também alavancar o seu índice de vacinação. O que adianta, a gente ter uma proteção parcial da população que pode e quer se vacinar e a gente continuar fabricando um monte de variante porque insiste na desigualdade, insiste em priorizar alguns países ao invés de outros. Tem países da África que não vão conseguir comprar vacina, que não tem dinheiro para comprar vacina também. E cabe ao resto do mundo que tem dinheiro sobrando, que está distribuindo dose, fazer essa divisão igualitária. Senão a gente vai viver para sempre nesse looping, gente. Os países aqui no Brasil mesmo. Demorou a vacinação, Criamos a nossa própria variante. Porque aqui as políticas de vacinação foram daquele jeito, que a gente já sabe. E isso só vira estufa para criar mais um monte de mutação viral. Por enquanto, há um otimismo dos cientistas falando que para as vacinas não pegarem as mutações do coronavírus, tem que ser quase um vírus novo. Essas vacinas mais modernas de RNA mensageiro são mais fáceis de serem adaptadas para as novas variantes, mais rápidas de serem adaptadas. Então, se for o caso, a gente consegue novas versões da vacina mais rapidamente, se precisar, mas ainda há um otimismo de que não será necessário fazer grandes movimentos, porque as vacinas ainda serão casos contra mutações que aparecerem do coronavírus. Agora, outra coisa que eu vi positiva é que, a princípio, foi o que minha mãe falou, ainda não se sabe se causa casos mais graves e tem mais letalidade com essa variante Ômicron. Mas, a princípio, não. Seriam casos leves e aí até tem gente num otimismo que se é mais transmissível e só de casos leves, ela pode substituir a Delta, que tem mais letalidade. Então, seria um prognóstico positivo de substituição da Delta, que é mais letal, que causa casos mais graves, por uma variante que causa casos mais leves. Mas eu, sinceramente, já acho isso otimismo demais. Eu já acho uma coisa quase poliana, Você ficar, não, uma variante é melhor do que a outra, substitui a outra. Enfim, eu acho meio viagem isso. Mas pode ser. Quem sabe? Veremos. Mas eu acho que o mais importante disso tudo e o que a Europa está se preocupando muito é essa resistência de vacinação que existe lá, A gente falou aqui no episódio, acho que foi no episódio passado, que a gente falou do nosso índice de primeira dose de vacinação. Eles lá empacaram no momento em que as pessoas não querem se vacinar. Tem uma resistência antivacina grande, que aí é realmente um problema, uma nova variante, porque as pessoas não querem se vacinar de jeito nenhum. Então, se for uma variante de forma grave ou não, pode agradar
agravar a população não vacinada e, com uma parte da população que não se vacina, continuar evoluindo a doença, mutando a doença, surgir daqui a pouco mais uma variante. Então, acho que realmente isso que é um cenário preocupante. Isso me preocupa um pouco menos no Brasil, porque pelo menos nos grandes centros urbanos, né, que são hub de aeroporto, de voo, que chega muita gente vindo de fora, né? São Paulo está com quase 100% da sua população adulta já vacinada completamente, o Rio também. Então, isso eu acho que nos dá alguma sensação de segurança. Não é para despreocupação total, né? Óbvio que a gente tem que ficar atento e ligado no noticiário. E já tem evento, carnaval, o Réveillon de Salvador foi cancelado, né? Como exatamente. É que é isso? Salvador decidiu hoje, né, nessa segunda-feira, dia 29, cancelar o Réveillon. E é uma decisão que está em linha com a recomendação dos pesquisadores da Fiocruz. Na semana passada, eu entrevistei o Rafael Guimarães, que é um dos pesquisadores responsáveis pelo boletim Observatório Covid-19 da Fiocruz. E, na verdade, eu estava perguntando sobre o carnaval, porque a semana que passou foi tomada de comentários, principalmente no mundo político, no arco de alianças do presidente Jair Bolsonaro, com críticas à realização do carnaval. E o Rafael me disse o seguinte: nós, pesquisadores, estamos mais preocupados com o Réveillon, com as festas de fim de ano, do que com o carnaval propriamente. Porque no carnaval a gente ainda não consegue estimar qual a proporção da população brasileira, por exemplo, que estará totalmente, né, imunizada, com o ciclo vacinal completo. Agora, nas festas de fim de ano, pelo ritmo de vacinação, e na semana passada no Angu a gente comentou sobre isso, quanto a vacinação em primeira dose praticamente está estagnada, né? Cresceu muito pouco desde setembro, de setembro para cá. E ele diz que muito provavelmente até o fim do ano a gente vai ter 70% de população com o ciclo vacinal completo, ou um pouco mais do que isso. E estaremos ainda distantes dos 80% que a Fiocruz recomenda, percentual da população total vacinada, imunizada, para que haja uma liberação de atividades mais ampla. A Fiocruz tem chamado atenção para isso, repetido as recomendações sobre vacinação, primeira, segunda dose, dose de reforço para quem precisa tomar dose de reforço, os idosos, mas uso de máscara ainda mantido em locais abertos, sem aglomeração, dá até para ficar sem máscara, mas em locais abertos com aglomeração, tipo ensaio de escola de samba na rua, máscara, locais fechados, máscara o tempo inteiro e vacinação. E a adoção do passaporte vacinal, que é algo que os pesquisadores todos defendem, especialmente no que diz respeito à entrada de estrangeiros, mas que o governo se recusa. O governo brasileiro, ele anunciou, por exemplo, essas restrições aos países africanos, mas não instituiu o passaporte vacinal, que é mais importante. Passaporte vacinal e exame, né? E PCR, para quem entra no país. Alguns municípios vão manter essas restrições, alguns estados vão manter essas restrições, mas assim, temporada de festa, em que muita gente viaja de um estado para o outro, de uma cidade para outra, de países estrangeiros para passar as festas no Brasil. Se a gente não tem nenhum tipo de controle, a gente vai acabar virando um imã, né? Principalmente para visitantes anti-vacina, porque se o Brasil não tem restrição, quem não se vacinou vai vir para o Brasil. Então, é um perigo enorme e a preocupação muito forte em relação ao fim de ano, antes de pensar o carnaval. E Salvador já se antecipou, cancelando a festa de virada do ano, antes mesmo, né, de a gente ter qualquer tipo de previsão ou de confirmação de chegada da nova variante e seu potencial de danos aqui no Brasil. Além disso, gente, vamos compartilhar com vocês, angulers, um artigo bem bacana, curto, mas importante, que os escritores Mia Couto, José Eduardo Agualusa escreveram, chamado Egoísmo, sobre essa posição dos países industrializados, dos países ricos em relação à África, a partir da detecção aí da variante Ômicron. Eles escreveram no Mundo Livro, que é um blog do Afonso Borges. Eu quero chamar a atenção, assim,
o Mia Couto é um escritor moçambicano e o Agualusa é angolano. São 2 homens brancos, inclusive, fazendo essa reflexão sobre desigualdade, discriminação, e eu vou chamar também de racismo, né? Porque é fácil, né, isolar a África. Aliás, desde sempre, né? Dominar, pilhar, subordinar e isolar a África. Então também a gente precisa fazer uma reflexão do ponto de vista das desigualdades raciais, sociais, econômicas. Enfim, é um artigo curto, mas é importante de ser lido. Bom, já vamos emendar aqui nesse tópico mesmo para falar de influenza, né? Influenza A, que virou um surto aqui no Rio de Janeiro. Na semana passada, a prefeitura convocou a população inteira da cidade para se apresentar imediatamente aos postos de saúde para tomar vacina. Muita gente não tomou quando teve a campanha de vacinação pro inverno, né? Ali por volta de maio. Foram mais de 6 mil casos confirmados na cidade do Rio, um surto muito forte na Rocinha e aproximadamente 57% só das pessoas que deveriam ter tomado a vacina da gripe tomaram esse ano, por conta da confusão com a Covid e tudo mais. Bom, no Brasil inteiro tem sempre campanha de vacinação da gripe ali por volta de maio, para se preparar para o inverno, que é quando esse vírus está circulando. Mas por conta da vacinação da Covid, que em maio estava também pegando a galera grupo de risco ainda, né? Teve muita confusão. Toma a vacina da gripe, tem que esperar 30 dias para tomar da Covid, é a segunda dose, não sei o que. Aquela quantidade de cálculo. Muita gente também já evitando ainda de sair, porque estava no auge, né, da nossa segunda onda ali, abril, maio. Muita gente deixou de tomar. Essa população-alvo, que eram os profissionais de saúde, acima de 60 anos, pessoas que trabalham no sistema de privação de liberdade, né, carcerário e tal, e as crianças. Muitos bebês também acabaram não tomando, crianças acabaram não tomando, e agora veio com tudo. Quando a gente começou a flexibilizar, começou a encontrar mais, começou a aglomerar mais. Inclusive aqui em casa. Pois é. Todo mundo aqui pegou. Eu, minha mãe, Martin, os 3 resfriados, não é Covid. Minha mãe fez o teste. Mas a gente tomou a vacina, né, em maio, nós 3, então a gente tá resfriado. Mas já tenho amigas que pegaram e febre de cama, aquela gripe clássica. O que sobrecarrega, né, o sistema de saúde. Muita gente procurando posto para fazer teste, achando que é Covid, porque a gente fica nessa, os sintomas são muito parecidos. É Covid, é influenza, porque, né, quem tá trabalhando presencial em empresa tem que apresentar teste negativo para voltar para os escritórios. Então, os postos lotados, mas a maioria dos casos segue sendo de influenza e a população convocando para tomar a vacina. Então, muito importante, se você não tiver tomado, de qualquer lugar do Brasil que você estiver ouvindo, se você não tiver tomado vacina da gripe desse ano, procure o posto, toma a vacina, é uma proteção a mais. O vírus nem é dessa época, mas está circulando muito, porque a gente voltou a sair depois de quase 2 anos em casa, sem se expor, né, a essas infecções virais rotineiras. Então a gente está o tempo todo exposto a vírus quando a gente sai na rua, de resfriado, e às vezes a gente nem apresenta sintoma, mas aquilo vai criando anticorpos, né, vai preparando o nosso sistema imunológico, mas agora o nosso sistema imunológico está muito desprotegido, porque a gente ficou usando máscara, a gente ficou, né, nesse distanciamento, nesse isolamento, então a gente não teve contato com essas infecções virais rotineiras e o nosso corpo tá muito sensível a essas novas infecções. O risco da gente, né, ficar mesmo derrubado por essa influenza é maior. Então, gente, tomem a vacina. Pelo amor de Deus, postos de saúde estão dando para a população geral. Tem também no particular, se na sua atividade não estiver dando e você puder pagar para tomar, é muito importante. Mas também vale a pena pressionar, né, os municípios. Claro. Porque tem sobra de vacina, vão acabar sendo inutilizadas. Então, assim, super importante tomar para ficar protegido para essa reta final de ano. A gripe também mata, né? Verdade. Especialmente crianças e idosos, os casos podem se agravar. Então, é importante essa proteção, essa prevenção. E se chegou a hora de tomar segunda dose ou dose de reforço da Covid, também não deixem de tomar. Inclusive, aqui no Rio, eles estão aplicando em conjunto a gripe e a vacina contra a Covid. Lembrando, mais uma vez, a gente já fez esse apelo na semana passada, a proporção de brasileiros vacinados com a primeira dose continua baixa, tá? Praticamente estagnada em 74%, não
não chegou a 75%. Na semana passada não tinha chegado a 75%. A visão dos pesquisadores é de que, a essa altura, se alguém não tomou a primeira dose, é por algum problema. Problema de negacionismo, né, antivacina, político-ideológico. Problema 2, áreas remotas. Problema 3, sem condições de compatibilizar o horário de funcionamento dos postos de vacinação com o próprio horário de trabalho, com a própria rotina de trabalho. Desinformação por aguda vulnerabilidade social. Então, assim, qualquer das hipóteses, vale a pena um esforço, dá uma checada na vizinhança, dá uma checada na rede familiar, gente que tem parente no interior, o que está acontecendo. Vamos tentar aumentar essa proporção de brasileiros vacinados, porque isso vai ser fundamental para superar a pandemia. E esse caso da Ômicron na África do Sul, e agora já em vários países, né? Já foi detectada na Alemanha, na Itália, na Holanda já tem caso. Já deve ter caso no mundo inteiro, é porque agora é que ela foi identificada e os laboratórios estão sendo informados. Então, é a prova de que é a vacina que contém a pandemia e o máximo de pessoas vacinadas é o que vai garantir. E aí, como máximo, no caso da Fiocruz, a gente trabalha com 80% da população total com imunização. Os estudos, né, em alguns países já começou a aplicação da vacina em crianças a partir de 5 anos de idade. Então, é super importante a gente estar nessa vibe de fazer todo mundo, o máximo possível de pessoas se vacinarem. Bom, vamos para o nosso próximo tema? No fim de semana anterior a esse, né? Vocês estão ouvindo isso na terça-feira, dia 30, mas no fim de semana, sem ser esse que passou, o anterior, 9 pessoas foram assassinadas no Complexo do Salgueiro, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em São Gonçalo, no município de São Gonçalo. A segunda de manhã começou uma tragédia por lá. 8 pessoas foram retiradas de um mangue da região e essas pessoas foram retiradas por moradores. Os moradores retiraram 8 corpos do mangue, com sinais de tortura, de esfaqueamento, além dos tiros. O corpo da 9ª pessoa que foi morta foi resgatado na terça. E gente, mais um caso de chacina, de brutalidade. Esse ano a gente falou aqui da chacina do Jacarezinho, a maior, né, do Brasil, não é? A operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro foi o massacre do Jacarezinho, que deixou 27 civis mortos e um policial, o inspetor de polícia André Frias. Já tem uma semana que isso aconteceu, tomou noticiário, mais uma vez. Os inquéritos já estão sendo levantados, dados, né, de registros dessa ocorrência. Ontem no Fantástico, o registro da ocorrência da operação diz que a polícia disparou mais de 1.500 tiros. Gente, 1.500 tiros numa operação policial. É uma coisa inacreditável. E o que aconteceu? No sábado, no 20 de novembro, um sargento da polícia morreu depois de ser baleado no Salgueiro. E a gente sabe... Sargento Leandro Silva. Leandro Humbersbergs da Silva, de 40 anos. E a gente sabe como isso acontece, né? Isso foi no sábado às 6 horas da manhã, às 8 horas da manhã, ainda de sábado. Os policiais chegaram com um BOPE para essa operação no Salgueiro, que só terminou no domingo às 7 da noite. E aí, na segunda-feira de manhã, os moradores foram contar os corpos. É inacreditável, né, que tenha sido papel dos moradores retirar esses corpos do mangue, esperar pela remoção desses corpos, que já estavam ali, né, há 24, 48 horas. Então, assim, uma cena muito violenta por si só, né, essa retirada, essa contagem dos mortos por uma população que vive ali. Então, isso é um trauma. A gente fala de estresse pós-traumático, né, da população de favela, de periferia, que vive essa realidade de violência diariamente. E dentro dessa chacina, teve também a realidade dos estudantes, teve matéria disso, dos estudantes que iam fazer o Enem, a primeira prova do Enem, que foi dia 21, e não conseguiram sair de casa para fazer o Enem por causa do tiroteio. Os estudantes falando, esse ano o sonho acabou, esse ano o sonho da prova foi perdido. 500 estudantes que fariam prova na região, né, de São Gonçalo,
que fica próxima ao Complexo do Salgueiro. Não só moradores do Salgueiro, mas vizinhos, né? Ou que tiveram o local de prova nos arredores. É um absurdo completo. Que não é a primeira vez, não, né? É a gente viu essa história num vestibular da UERJ com moradores da Rocinha. Isso, exatamente. Eu acho que foi 2019, né? Se eu não me engano. Ou antes, 2017, 2018, quando teve aquela invasão da Rocinha, aquela história do NEM, do Rogério 57. Também teve aquilo, os vestibulandos, né? Moradores da Rocinha não conseguiram sair. E, gente, isso são os casos que vira notícia, né? Quantas comunidades menores, quantas periferias do Brasil isso não acontece? De amanhecer com tiroteio, de ter operação policial e as pessoas não conseguirem fazer suas provas, não conseguirem fazer entrevista de emprego, concurso público, né? Não só vestibular, mas outros momentos decisivos para uma vida profissional, para uma vida estudantil, que são interrompidos pela violência urbana, que é a realidade cotidiana brasileira. E é muito triste. A gente, mais uma vez, 9 mortos. Eu, sinceramente, não sei dizer pra vocês, e isso aí Flávia pode responder aqui, se tinham antecedentes criminais, se tinham ficha criminal, porque isso não interessa. 5 tinham, 4 não, mas o governador disse que para estar confrontando a polícia no mangue, boa coisa não eram. Então tem um modelo de política de segurança orientado à execução sumária, coisa que não está prevista no Código Penal brasileiro. O que é grave nessa e em tantas outras situações é que o Brasil banalizou, e o Rio de Janeiro em particular, banalizou a ideia de que bandido bom é bandido morto, que era um lema de um antigo político e incorporado por outros, incluindo o presidente da República, né? A ideia do CPF cancelado, que atravessa muitos brasileiros, mentes e corações e mentes, se é que tem coração, alguém que prega esse tipo de brutalidade, mas ganha corpo e é uma sociedade absolutamente indiferente a isso. Não preciso nem dizer que são predominantemente corpos negros, né? Jovens. E no caso do Complexo do Salgueiro, independentemente de ter ou não antecedentes criminais, não há pena de morte no Brasil, na letra da lei, nem a previsão de execução sumária. É uma violência também à democracia, ao Estado democrático de direito que a gente defende tanto. Além disso, muitas suspeitas de violações graves ao processo de investigação, de recolhimento de evidências, de provas, né? Defensoria Pública e o Ministério Público, que enviaram representantes e um perito ao local, detectaram várias irregularidades. A cena do crime foi alterada, óbvio, as pessoas foram resgatadas da lama, do mangue, por vizinhos e familiares. Teve mãe entrando com a lama no joelho para resgatar corpo de filho. Isso é barbárie, gente. Isso é barbárie. O Estado sequer se prestou a resgatar os corpos. A Polícia Militar não avisou a Polícia Civil que havia uma operação com mortos. Não há câmeras no local, não há testemunhas, não houve recolhimento de armas. Houve só recolhimentos de estojo, né, de bala. Então também é muito difícil, na cadeia de evidências, identificar, responsabilizar os corpos. No fim de semana veio a notícia de que foram disparados mais de 1.500 tiros. É uma coisa assim, é um nível, né, de violência, de uso da força, sei lá, inimaginável. Paralelamente a isso, havia previsão de que na quinta-feira, dia 25, seria retomado o julgamento daquela ADPF 635, a chamada ADPF das favelas, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que tinha sido movida. A gente já falou várias vezes no Angu de Grilo sobre essa arguição, essa ADPF. Foi aquela que estava questionando o excesso de violência do governo Wilson Witzel, no Rio de Janeiro, governador que já foi afastado, né, por impeachment, em que o Supremo Tribunal Federal proibiu operações em favelas do Rio durante a pandemia, salvo em casos de absoluta excepcionalidade. Num primeiro momento, houve uma queda muito expressiva do número de operações policiais e de mortes e vítimas e feridos decorrentes dessas operações, sem prejuízo da queda de outros indicadores da criminalidade, o que foi boa
notícia, mas a partir da chegada, né, principalmente da confirmação definitiva de Cláudio Castro ao governo do Rio de Janeiro, esse número de operações tem crescido, o número de chacinas também tem crescido, chacinas entendidas como episódios, né, num mesmo local que deixam 3 ou mais mortos. A rede de observatórios de segurança pública contabilizou de janeiro a outubro, no Rio de Janeiro, 38 chacinas, 27 delas ocorridas durante operações policiais, e essas chacinas decorrentes de operações policiais deixaram 128 mortos. É um negócio absurdo, né? É um número, assim, estarrecedor. Ninguém podia dormir, nenhuma autoridade podia dormir diante de um dado como esse. Pois bem, no dia 25 de novembro, o Supremo Tribunal Federal retomaria o julgamento da ADPF. O ministro Edson Fachin já tinha divulgado seu voto em maio, numa sessão no início do julgamento, inclusive determinando a elaboração de um plano de redução da letalidade policial pelo governo do Rio, a criação de um observatório judicial de polícia cidadã com participação da sociedade civil, a instalação de câmeras em viaturas e microcâmeras em fardas de agentes de segurança, mas isso foi suspenso porque o ministro Alexandre de Moraes pediu vista. O julgamento seria retomado no dia 25, era o primeiro item da pauta, mas o ministro Luiz Fux, presidente do tribunal, inverteu a ordem e esse julgamento passou a 7º item da pauta. Em razão disso, houve uma petição dos autores da ADPF e agora está marcado o julgamento, a continuação do julgamento, que recomeça pelo voto do ministro Alexandre de Moraes a partir da próxima quinta-feira também, dia 2 de dezembro. A esperança da sociedade civil, dos democratas, né, verdadeiramente democratas, dos que prezam pelo Estado Democrático de Direito, é que o Supremo ponha algum tipo de freio na barbárie que impera no Rio de Janeiro na relação da polícia, das autoridades de segurança, do governo do Estado, nas favelas da região metropolitana. Bom, dito isto, dito tudo, repetindo, na verdade, porque a realidade é essa, que a gente tem que falar as mesmas coisas 500 vezes, porque a gente não para de viver os mesmos problemas. Vamos para o nosso próximo tema e derradeiro, que esse episódio vai ficar mais curto, hein? Eu acredito, hein? Bom, minha gente, eu não tenho muito a dizer sobre essa Libertadores porque eu não sou flamenguista. Mas vocês sabem, quem me segue no Instagram, Twitter, que eu estava torcendo horrores pelo Flamengo, porque Rafael, meu digníssimo esposo, que já fez sua participação aqui no Ângulo de Grilo, foi pro Uruguai. Ele foi para o Uruguai com o irmão dele, que mora na Califórnia, veio da Califórnia para ver o jogo também no Uruguai. Em 2019, o irmão dele veio da Califórnia para Lima, viu o Flamengo ser campeão lá em Lima, e dessa vez eles resolveram fazer essa viagem de irmãos para ver o jogo. Eu torci horrores pro Flamengo, porque tu imagina o bico que esse homem não tava ontem nessa ressaca moral de ter perdido esse jogo. Mas a única coisa que eu ia comentar aqui é que eu já vivi isso. Eu sou fluminense. Pra quem não sabe, eu sou fluminense, eu sou tricolor e eu estava lá quando o Fluminense perdeu aquela Libertadores pra LDU em 2008. É um evento traumático. Eu acho que eu já falei disso aqui. Um evento traumático. Compartilhei esse meu sentimento no Instagram falando disso. Eu falei, estou torcendo porque eu sei como é viver este trauma. E várias seguidoras falaram, eu também tava lá, depois daquilo eu nunca mais quis saber de futebol. Aquilo ali foi meu fim no futebol. Minha carreira de torcedora fanática terminou ali. Depois o Fluminense quase foi rebaixado, né? Ainda disputou aquele jogo histórico também com o Curitiba, que era quem perdesse era rebaixado. O Fluminense ganhou pelo menos isso, mas foi um estresse, um nervoso total. Eu nunca me esqueço daquilo. Pra mim foi um trauma absoluto. Aquela final, que o Fluminense era favoritíssimo. Gente, quem era a LDU? Quem era a LDU? E a gente perdeu. Então eu realmente não desejava isso para o meu digníssimo esposo, principalmente porque ele ia voltar com um mau humor do cacete e a gente entra de férias essa semana, então pelo amor de Deus. Enfim, né? Ainda me arrumou de perder, mas eu pude consolá-lo falando isso. Meu amor, eu sei o que você está sentindo e é isso que eu queria dizer. Parabéns aos palmeirenses. Eu sinto muito para os flamenguistas e dessa vez eu realmente sinto, né? Por conta desses fatos já expostos aqui. É isso. Eu sei, minha empatia aqui, porque eu realmente sei o que é passar por isso, o que é viver este trauma. E pra mim foi insuperável. Flavel, você quer dar o seu depoimento de como eu fiquei arrasada? Gente, eu sou Vasco, né? Dito isto...
Falem-me sobre ficar arrasada com o futebol, pelo amor de Deus. Eu já nem me envolvo mais, porque se me envolvesse, sofreria. Eu também sou casada com um flamenguista, mas depois de 20 e tantos anos já de convivência, que é mais que não tem solidariedade que sobreviva, sinceramente. A Isabela foi muito traumático, tadinha. Ela sofreu demais. E ela escreveu uma carta. Eu chorei 3 dias. Ela escreveu uma carta linda sobre essa experiência. O que eu me lembro é que no dia seguinte eu até falei, não precisa ir pra escola hoje não, mas ela foi tão guerreira. Nossa, eu fui pra sofrendo, chorando. Foi horrível, gente. Mas foi pra escola. E na verdade, assim, tem uma coisa curiosa nessa questão de times, né, no Rio de Janeiro, não sei como é que é em outros estados, torcer e perder, né? Eu sou Vasco, e sou Vasco de uma geração que era criança, adolescente nos anos 80, né? Quando o Flamengo ganhava muito. Quase tudo, né? A geração do Zico. Muito, ganhar quase tudo. Então, assim, lidar com derrota, né, no esporte é uma coisa que faz parte da minha vida e que eu atribuo à firmeza de caráter. Acho que, assim, não trocar de time, né, manter alguma convicção, eu acho que é uma prova definitiva de firmeza de caráter, especialmente quando você tem, assim, essas forças hegemônicas, né, no futebol, com poder econômico e tudo mais. Agora, por outro lado, também acho que o resultado da Libertadores desse fim de semana mostrou que dinheiro não é tudo, né? Poder econômico não é tudo. O esporte também, especialmente o esporte coletivo, especialmente o futebol, tem suas questões imprevisíveis e aí, eventualmente, dá esperança para outros, né? Nem sempre o melhor vence. O que é raro em esporte, né? Especialmente nos esportes individuais, de modo geral, o melhor vence, né? Não, mas também, outro dia eu tava conversando até com o Rafael sobre isso. O Rafael jogou basquete, foi jogador profissional de basquete durante 12 anos. E ele fala que o basquete é um esporte muito justo, né? A NBA, os playoffs, por exemplo, você tem 7, é melhor de 7. Então você tem 7 jogos por rodada com o mesmo adversário. É uma temporada longa, porque tem os pontos corridos, né? Todo mundo se enfrenta, depois tem o mata-mata. É muito difícil um time que seja inferior, que não seja o melhor, ganhar. Né? Em geral, o melhor vence. E no futebol não é assim. Na minha época de Libertadores, ainda tinham 2 jogos, né? Era um jogo na casa de cada um. Então era um jogo aqui e um jogo lá. O jogo da ida e o jogo da volta. E isso cria, eu acho que tem um pouco mais de justiça, né? Você ter a oportunidade de ter 2 jogos. Agora é um jogo em território neutro. Então é muito difícil que seja realmente um jogo 100% justo. Então esse sentimento aí de injustiça também permeia muito o futebol, especialmente porque, em geral, muitas injustiças acontecem, muitas zebras acontecem. Não são campeonatos tão justos quanto de outros esportes. Eu sinto muita falta, vendo, né, esse fanatismo, vendo essa ansiedade pelo jogo, essa torcida. Às vezes me dá até uma saudade de quando eu tinha esse sentimento com o futebol, com o Fluminense, porque o torcer por um time de futebol é uma sensação, essa sensação de ser torcedor, não tem nada na vida que seja igual, nenhuma sensação eu acho que seja equivalente a você ser torcedor fanático e aquela ansiedade do jogo, e a ida pro jogo, e cantar com a torcida. Eu acho que aquilo ali é uma experiência que é muito única, que você não encontra em outras áreas da vida essa sensação desse jeito. Então, às vezes eu sinto até falta dessa sensação de ser torcedora, de viver essa emoção, e enfim, né? Esse sofrimento também faz parte. Mas eu sinto falta, tava torcendo, né, pro Flamengo por isso, assim, porque pra coroar essa viagem de irmãos. E vocês sabem que quando o Flamengo ganhou aquela Libertadores, teve inclusive o áudio aqui do Rafael Nangudilo. Meu filho vai chamar, primeiro filho vai chamar Bruno Henrique, o segundo vai chamar Gabigol. Não sei o que, aquela violenta emoção, né, daquele jogo ganho. Essa vez foi completamente diferente, foi um bode total. Mas enfim, ano que vem tem mais, nos próximos anos tem mais. Isso é uma coisa também do esporte, né, ganhar ou perder faz parte e sempre tem chance de novo. E sigamos, não é isso, Flávio? É isso. Bom, é isso. Estamos terminando esse episódio. Até semana que vem, Angulers. Bom dezembro, bom começo de dezembro pra nós. Muitas reflexões pra gente fazer nesse fim de ano muito doido que termina. E acho que finalmente a gente vai começar um ano com a sensação de começo mesmo, né? E não de
de ser um 2020.2, como foi esse 2021. Então vamos zerando o processo de ir zerando esse 2021 e refletindo para o ano que vem. Um extra emergencial. João Dória ganhou as prévias do PSDB, será o candidato do PSDB à presidência da República, depois de uma sucessão de micos. Vamos ver o que vai acontecer com o tucanato, se vai ter gente saindo do partido, se o partido continuará rachado ou vai finalmente se unificar. E outra novidade da campanha presidencial, só para atualização de vocês, o MDB lançou a senadora Simone Tebet, teve um protagonismo na CPI da Covid como pré-candidata à presidência da República. Até aqui, a primeira mulher que aparece entre os potenciais candidatos ou entre as potenciais candidaturas à eleição presidencial de 2022. Não preciso nem dizer, né? Para regularizar o título de eleitor, né? Vocês já estão cansados de me ouvir falar isso, mas é meu disclaimer aqui de sempre quando esse assunto aparece. Então, até semana que vem. Boa semana para vocês. E já nós estamos de volta. Um beijo. Até!